Já a seguir, vice-versa. Vice-versa hoje com Emílio Guerreiro, do Partido Social Democrata, e António Filipe, do PCP. Muito boa noite aos dois, obrigada por terem vindo. Emílio Guerreiro, vou começar por si. Pedro Passos Coelho disse hoje que o país não precisa nem de mais tempo, nem mais dinheiro. Afinal, em que é que ficamos? Temos que perceber que estamos a falar de coisas distintas. Como assim? Ou seja, nós temos um programa de ajustamento, que vai vigorar até 2014, e é relativamente a esse programa de ajustamento que o Governo, e o PSD também, dizem que não querem nem mais tempo nem mais dinheiro. Ou seja, o montante foi definido, são cerca de 78 mil milhões de empréstimo e um programa de ajustamento da economia portuguesa a vigorar até 2014. O que estamos aqui, enfim, o que o Sr. Primeiro-Ministro veio hoje dizer é diferente. É falarmos de que, relativamente ao déficit, haver um ajustamento num tempo maior. Ou seja, não estão em causa os objetivos do programa de assistência, não é nada disso que está em causa, mas neste aspecto em particular, para que a consolidação orçamental disponha de mais tempo. Por isso são realidades diferentes. Mas a consolidação orçamental também não era uma meta é uma das metas, mas não é o memorando no seu todo. Sim, mas é uma parte do memorando. Consta também do memorando. Exatamente. Mas o memorando consta muito mais coisas. Aliás, são 30 e tal páginas. Mas sendo esta parte integrante do memorando, significa que têm que ser as 3 instâncias que nos emprestaram dinheiro a dar o ok. Por isso mesmo, portanto, é que está a decorrer neste momento exatamente a 7ª avaliação, que eu espero que decorra tal como as 6 anteriores, ou seja, de forma positiva, e é no âmbito dessa, digamos, desta visita e da 7ª avaliação que a questão terá que ser colocada. Mas, portanto, na sua opinião, são assuntos diferentes. Não obstante, Vítor Gaspar, quando anunciou os números a semana passada da recessão prevista para este ano, que passa a ser, em vez de 1%, de 2%, ter sido precisamente o Ministro das Finanças a falar em mais um ano. Um ano para? Exatamente, um ano para que se conseguisse cumprir as metas do déficit. Ajustar as metas do déficit que não tem a ver com todo o programa que está no memorando. Ou seja, isto significa o quê, do ponto de vista prático? Significa que o que o Governo pretende, e o que o PSD também pretende, é que em 2014 a Troika se vá embora. É isto que está em cima da mesa. Ou seja, não se pretende que a Troika perdure mais um ano, digamos, em mais avaliações a acompanhar, digamos, a situação portuguesa. Este é que é o objetivo, por isso é que eu digo que é claramente diferente. Ou seja, é um ano sem Troika, mas um ano... É um ano relativamente a esta meta. Muito bem. António Filipe, estamos realmente a falar de assuntos diferentes ou não, na sua opinião? Eu diria que estamos a falar de um único assunto, que é a desgraça nacional em que o memorando da Troika nos colocou. Vamos agora voltar. Mas em relação a este prazo, este mais um ano, o que é que significa? Ora bem, é uma evidência que o que está a acontecer é que as condições impostas pela Troika e aceitas por quem as aceitou são incumpríveis. E são incumpríveis até pela simples razão de que todos os indicadores económicos estão todos a correr mal. Ou seja, a recessão é maior do que o Governo previa e do que o Banco de Portugal previa. O desemprego é maior do que se previa, as receitas fiscais são menores do que se previa, apesar do brutal aumento de impostos, e, portanto, isto está tudo a correr mal. E, obviamente, se isto está tudo a correr mal, se a economia não cresce, e a própria recessão económica, só por si, representa um agravamento do déficit, é evidente que aquilo com que o Governo está confrontado é com a impossibilidade de cumprir as metas que foram estabelecidas pela Troika. E por isso, obviamente, o Ministro das Finanças, nesse aspecto, foi claro. Quando anunciou que a recessão era maior do que estava previsto, e que os indicadores, quando reconheceu que os indicadores económicos estavam todos a correr mal, o que veio dizer é que agora tem que nos dar mais tempo. E, portanto, isso parece-me uma evidência. Agora, eu diria que surpresa não é. Porque há quem, desde o início, tenha previsto que isto ia ser assim, não por qualquer adivinhação, mas porque era uma evidência que a chamada ajuda da Troika, nos termos em que foi concebida e com as consequências que previsivelmente ia ter, ia dar nisto. Bom, e o que é que vai sair da 7ª avaliação? Vai sair uma coisa muito simples, também não é difícil de prever. A Troika vai dizer que, de facto, o povo português é ótimo, que o governo português é ótimo, fizeram um esforço extraordinário, cumpriram tudo, fizeram tudo o que iam fazer, mas correu tudo mal. E, portanto, vai ser preciso mais medidas de austeridade, com mais ou menos tempo,
não custa nada admitir que a Troika possa também admitir que, de facto, é preciso dar mais algum tempo para que Portugal possa cumprir aquelas metas todas que eles quiseram impor, mas o que é facto é que isto é mais do mesmo. Quer dizer, o que a Troika acaba em dizer é o que tem dito até aqui em todos os exames. É que cumpriram tudo, agora o balanço é muito positivo, mas correu tudo mal e tem que fazer mais do mesmo. Tem que fazer pior, ou seja, tem que acentuar as medidas de austeridade, do chamado ajustamento. E, portanto, não espero nada, pacote de 800 milhões? Não espero nada desta avaliação, que aliás é mais um daqueles exercícios periódicos de humilhação nacional que devia fazer os governantes e todos os que aceitaram o memorando da Troika corar de vergonha. Mas, de facto, é isto, ou seja, colocou-se a economia portuguesa numa situação de incumprimento inevitável destas condições. Que a Troika vai também procurando esconder o seu próprio falhanço e o próprio fracasso das suas receitas, dizendo que está tudo a correr muito bem. E depois somos confrontados com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro nos vai dizer de vez em quando, que é para o ano é que é. Ou seja, era suposto, quem for ver os discursos do Primeiro-Ministro há um ano atrás, era suposto que nós já tivéssemos ultrapassado a crise. No fim de 2013 já era o ano da recuperação, agora é 2014. E daqui a uns meses vai ser 2015. Emílio Guerreiros, Paulo Portas está em Madrid. Poder-se-á falar numa operação de charme por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que disse que os portugueses têm capacidade de sacrifício e que honram os compromissos e por isso tem de ser pedido à Troika que recompense o trabalho de Portugal, nomeadamente com a flexibilização dos prazos e dos juros da dívida pública portuguesa. Isto significa o quê? Significa exatamente isso. Isto vem de encontro ao que o Primeiro-Ministro diz ou não? Bem, repare, nós estamos... Nós quando o Primeiro-Ministro diz nem mais dinheiro nem mais tempo... Bem, nem mais dinheiro nem mais tempo. Mas há aqui um pedido de flexibilização dos prazos e dos juros, ou seja, não é verdadeiramente uma renegociação, mas uma alteração em relação a alguns pressupostos. Nós temos que ter a deadline, digamos deste programa de assistência 2014. Os juros, pegando no caso dos juros, não implica que a Troika perdure para lá 2014. Estamos a falar de uma flexibilização do pagamento daquilo que nos foi emprestado. É completamente diferente, porque não é isso que a Troika vem avaliar. Vamos, o que é que tem acontecido nas avaliações? Eu lanço este desafio porque, de facto, as 30 e poucas páginas do memorando merecem ser lidas pelos 10 milhões de portugueses, porque é um caderno de encargos. Setor a setor, é preciso fazer isto, fazer esta reforma. Por isso nós neste momento estamos a meio. Eu compreendo. Mais sacrifícios aos mais de meio. Era mais um sacrifício pesado para os portugueses. Eu compreendo a posição do PCP, que o PCP não se sentou com a Troika, eu não sei como é que o PCP queria pagar salários há 2 anos atrás, mas também já percebo que não estão preocupados com isso. Não pagava porque não havia dinheiro, como dizia o então Ministro das Finanças Teixeira de Santos. Dizia que não havia dinheiro para mais 2 meses. Nunca faltou. O BPN nunca faltou. Claro. Não, pois não. Mas para dizer, ou seja, que a situação é que nós temos um programa que foi negociado pelo governo anterior e que num exercício de responsabilidade foi acompanhado pelos 2 partidos que atualmente formam a coligação da maioria. E houve um conjunto de partidos que não quiseram participar nisto. Como ainda hoje não querem participar na discussão da função do Estado. Acresce agora que até o partido que negociou e assinou o memorando da Troika também não quer discutir o porque diz que todos os dados estão lançados aqui, e que não há propriamente discussão. Não há discussão porque não há parceiros. Era interessante, de facto, que os partidos da oposição dissessem aos portugueses como é que idealizam um país a viver com os recursos que têm. Que a oposição alega é que parte-se do fim, ou seja, dizendo que tem que haver logo de antemão um corte de 4 mil milhões de euros, em vez de se começar com os pressupostos que devem estar na base. Vamos discutir os pressupostos, não querem discutir nada, nem uma coisa nem outra. Isso é o que nós temos verificado. Não é? E o que nós temos, ou seja, é continuar a fazer de conta. Nós temos um país que gera um conjunto de recursos que manifestamente não têm chegado ao longo dos anos para cumprir os compromissos do país e que resultaram nisto, no exercício de São Alveira da bancarrota. Mas Emílio Guerreiro, estas políticas têm surtido efeito ou não? Ou seja, os sacrifícios que estão a ser feitos pelos portugueses têm surtido efeito? Alguns indicadores têm. Ninguém disse que o desemprego iria crescer e iria não, aliás, o novo secretário de Estado do Emprego admitiu exatamente que o Governo falhou. Falhou na criação de emprego. O resultado está aí à vista. É óbvio. O Governo também disse que o desemprego ia crescer. O desemprego iria crescer. Como ainda recentemente o Sr. Primeiro-Ministro disse que
ainda iria voltar a crescer. Porquê? Porque estamos a fazer um reajustamento da economia para permitir a reestruturação. Mas foram números que acabaram por apanhar de surpresa o próprio Estamos a falar, ao fim e ao cabo, da expressão numérica do desemprego. A numérica é que cada número representa uma pessoa. Exatamente. E nesse particular, ou seja, aquilo que aconteceu foi acima das expectativas do Governo. Mas as expectativas do Governo não eram baixas, se reparar. Ou seja, o Governo, ao contrário do Governo anterior, que dizia baixamos 0,1% de desemprego e fazia uma festa e um anúncio, este Governo nunca escondeu as dificuldades. E foi dizendo que o caminho é difícil. Agora, sem esta alternativa... Pois, porque há outros fatores, exatamente, e por isso é que há margem negocial, no âmbito das várias diferentes avaliações, poder-se ir corrigir as coisas. Agora, é preciso, de facto, estar na mesa das negociações. E nessa mesa das negociações, nesta sétima avaliação da Troika, vai ser uma avaliação essencialmente política ou técnica? Deve sempre ambas as coisas. E como foi dito, e bem, ainda hoje, pelo seu Primeiro-Ministro, essas avaliações não são feitas a pedido, quer do líder da oposição ou quer de outros dirigentes partidários. São processos contínuos. Não são só de 3 em 3 meses, quando a Troika vem cá, que essas avaliações são feitas. Claro. Existem reuniões na Europa dos Ministros das Finanças, do Conselho Europeu, reuniões Eu fiz esta pergunta não só por causa do que o líder do Partido Socialista disse, mas também pelo que um líder do CDS disse numa entrevista a semana passada, aqui no Grande Jornal, em que disse taxativamente que era necessário que a negociação fosse mais política. António Filipe. Nós estamos confrontados com o quê? Com o seguinte discurso. Bem, isto o desemprego, este ajustamento faz com que o desemprego aumente, os salários baixam, corta-se a partir direito das funções sociais do Estado e desde 2000, desde que começou este folhetim dos PECs, já se cortaram 3.500 milhões de euros nas funções sociais do Estado. É bom lembrar isso. E diz-se, bom, mas é esta fase. E depois vamos passar a uma fase de crescimento. E eu pergunto, mas como? Quer dizer, porque ainda não ouvi nenhum membro do Governo, nem do Primeiro-Ministro, nem nenhum membro do Governo, dizer ao país como é que se faz isso. Quais são as medidas políticas que vão ser postas em prática? Foram anunciadas políticas de promoção de investimento. Não se vê. Foram anunciadas há muito tempo. Que elas têm vindo a ser anunciadas. Não, ainda a semana passada, por parte, quando se falou da recessão, Vítor Gaspar, a falar desses números, nós ouvimos dizer, disse que a aposta passava agora pela promoção do investimento. A ambição do PCP, que achava que era possível, em pouco mais de um ano, tirar o país do atoleiro onde ele estava. Mas não é. Ouvimos dizer que é preciso conjugar as medidas de austeridade com as medidas de crescimento. As medidas de austeridade vemos-las todos os dias. As medidas de crescimento não vemos nenhuma. Não vem porque não quer ver. Temos aquelas coisas do impulso jovem que já se foi reconhecido que é um fracasso e que é um embuste. Ou seja, isso vemos. Anúncios vemos. Agora, medidas concretas que possam conduzir o país no sentido do crescimento, não vemos nada. O que vemos é os jovens a emigrar, o que vemos é os jovens desempregados, o que vemos é as pessoas a perderem emprego, as empresas a fechar, os impostos a aumentar, as funções sociais do Estado a serem reduzidas e com cortes cegos. Bom, e agora anuncia-se, enfim, em vez das tais medidas de crescimento, anuncia-se, bem, agora o que é preciso é encontrar aqui forma de cortar mais 4 mil milhões de euros nas funções sociais do Estado. Ou seja, isto é uma política para o desastre, que está de facto a conduzir o país ao desastre, sem que seja encontrada uma única medida concreta que nos explique como é que sai deste atoleiro. Essa é a situação que foi também trazida à colação por parte dos parceiros sociais ouvidos pelo líder do Partido Socialista. Patrões e sindicatos estão de acordo que têm que ser reduzidas as medidas de austeridade e tem que haver realmente políticas de crescimento. Ou seja, é a grande lacuna deste Executivo, ou não? Estão previstas, estão previstas, mas eu já lhes vou explicar quais são, porque Então, dê-nos um exemplo de uma ou duas. As linhas de financiamento às PMEs estão a ser lançadas, do apoio às exportações, não é? A própria ideia da criação do Banco de Fomento, que está para breve, que para apoiar exatamente as PMEs. Aquilo que está nesta negociação importantíssima, nesta sétima. Está para breve há imenso tempo. Não está assim há tanto tempo. Há imenso tempo que está não para está breve. Assim há tanto Aliás, tempo. está tudo para breve. Tudo o que sejam medidas positivas estão para breve. E neste momento, nesta sétima avaliação, está Mas são positivas estas medidas, António Filipe? Para o PCP não são positivas, nada é positivo. Obviamente que o financiamento da economia, o crédito à economia, é positivo. Mas foi preciso criar condições, foi preciso recapitalizar a banca que não estava. Quando nacionalizaram o BPN, foi preciso equilibrar a balança comercial que não estava.
tudo isso quando o BPN foi absorvido absorvido pela Caixa de Depósitos à custa dos contribuintes, em vez de venderem o BPN, caso de borla ao BIC, porque é que o BPN não funcionou como um banco público de fomento à economia e de crédito às pequenas e médias empresas? Lá tinha? E pequenas e médias empresas? Lá tinha, ainda queria que quando o buraco foi absorvido pela Caixa de Depósitos e pelos contribuintes, que servisse para alguma coisa. Agora, gastar aqueles milhares de milhões, de milhões e depois vender por 30 milhões ao BIC, isso é que é a saída? Porquê é que a banca pública não funciona como crédito à economia e às PMEs? Isso é demagogia. Demagogia é andar em cima dizer que está para breve. É, por exemplo, os portugueses saberem que neste momento, nesta 7ª avaliação com a Troika, está exatamente em cima da mesa um novo modelo de IRC, que é determinante, com certeza concordará também, para a competitividade das empresas. O tal paraíso fiscal de que fala Lobo Xavier, não é? De que se noticia que Lobo Xavier vai... Eu acho piada porque... Uma situação similar à da Holanda. O PCP está empenhado é que o país falhe e que as avaliações sejam negativas. Está empenhadíssimo. E eu percebo que assim seja, embora lamente. Não, o que é certo é que... Agora, qualquer dia somos nós temos culpa da crise. O que é certo é que ao offshore da Madeira aconteceu-lhe o que aconteceu e os vários capitais, incluindo de bancos nacionais, foram para outros locais. que devemos olhar para a Irlanda. A Irlanda teve esta política de IRC. Para cativar investimentos externos. Por amor de Deus, quer dizer, mas aqui vemos a oposição a dizer não, offshore não sei, quer dizer, não pode ser. Mas a Irlanda era um menino bonito, era um modelo e depois deu no que deu. Mas a Irlanda foi por motivos diferentes. Mas isso foi pela exposição. Com as medidas de ajustamento mas teve a ver com a exposição bancária. Portanto, cuidado ao subprime. Aumentou os salários em 4%. Cuidado com o modelo irlandês. Cuidado com o modelo de quem? Cuidado com o modelo irlandês. Então qual é que podemos seguir? O modelo coreano? Não, eu prefiro o islandês, o modelo cubano? Prefiro o islandês. O islandês também deu o que deu. Deu o que deu? Não, conseguiu. Não aceitou as imposições de uma troika que quiseram pôr. Quase que foram ameaçados militares. Mas deu o que deu. Não é? Mas o povo islandês soube defender os seus interesses. Mas a Islândia é um país com uma estrutura e é o primeiro a sair da crise que não aceitou as troicas. Mas a Islândia... responsabilizou os banqueiros. Porque responsabilizou os banqueiros. António Filipe, mas a Islândia não é... A Islândia é comparável estruturalmente com Portugal? Não é comparável porque a questão aí foi bancária. Eu reconheço que o facto de não estar na moeda única faz com que não tenha os mesmos constrangimentos da economia portuguesa. Mas foi uma grande diferença. É que a Islândia enfrentou corajosamente as ameaças que lhe fizeram. Não aceitou as troicas que lhes quiseram impor, parecidas com as que impuseram em Portugal e que foram aceites por quem as aceitou. Fizeram um referendo em que não aceitaram as imposições que os ingleses lhes quiseram fazer. Foram quase ameaçados de uma invasão militar. Quantos é que são os e o que é facto é que eles responsabilizaram quer os políticos, quer os banqueiros, foram de facto responsáveis pela crise onde caíram e deles neste momento estão com resultados muito positivos. Ao contrário dos países que aceitaram estas políticas de austeridade que estão a destruir a democracia, quase todos os países europeus. Veja-se o que está a acontecer. Vejam-se a forma como os cidadãos estão a reagir a esta austeridade forçada, a este retrocesso civilizacional, porque a Europa está a ser vítima de um retrocesso civilizacional profundo. E isto está a pôr em crise todos os temas democráticos na Europa. Falando da Europa, Emílio Guerreiro, o que é certo é que a Itália estava a tentar implementar algumas medidas de austeridade pela mão de Mário Monti. Mário Monti é que acabou por ficar no 4º lugar, numas eleições que acabaram num verdadeiro impasse. Vão complicar ainda mais o cenário europeu. E agora os italianos escolheram quem muito bem entenderam e vão ter que criar as soluções para a governabilidade. É a única coisa que eu posso dizer. É preocupante, porque pode estabilizar ainda mais, como já veio estabilizar hoje, digamos, os mercados. Mas, quer dizer, o que podemos nós fazer se não aceitar a escolha dos italianos? É isso que nós novas eleições para ser o caminho? Não faço a mínima ideia. Quer dizer, acho que os italianos têm que se organizar. Mas eu queria só dar nota que eu percebi que o António Filipe acompanha-nos nas críticas que nós fazemos justamente ao Partido Socialista, exatamente na questão da responsabilidade dos políticos que causaram estes prejuízos. E constatamos diariamente na Assembleia da República que ex-governantes que estiveram diretamente responsáveis na criação daquilo que nos levou ao resgate financeiro a fazerem de conta que nos passaram por lá. E eu registro que o Partido Socialista... responsabilização?
responsabilização política, que é necessário fazer, com certeza, e onde houver crime, de facto crime, deve ser a Justiça a atuar. E é importante que a Justiça atue. Eu percebo que mas eu também constato, não possa ser liberado de responsabilidades, mas o PSD e o CDS também não. Um governo de esquerda com eles. Porque com certeza não é com o Bloco de Esquerda sozinho que vocês fazem um governo. Aliás, somos críticos, aliás, o Partido Socialista passa a vida a criticar o PCP, dizendo que o PCP não aceita submeter-se ou não aceita dar o seu apoio, a que o Partido Socialista governa para fazer esta política. Não, Filipe, Itália, para terminarmos. Itália, a situação em Itália. Eu acho que o que se passa é o seguinte, é que este domínio que o poder económico tem vindo a exercer sobre o poder político, e que foi muito claro em Itália, com esta imposição até deste governo Monti, porque era o governo que não tinha legitimidade política e democrática, mas era o que vinha aos mercados. Isto tem os mas seus aqui limites. Existe legitimidade Isto tem os seus limites, tem. Obviamente, é que a situação é diferente. A situação é diferente. E quando apareceram os partidos da oposição, sobretudo o PCP e o Bloco de Esquerda, querem dizer aos portugueses que este governo não tem legitimidade. Pessoas que já apareceram por aí, um ou outro, a dizer que isto era preciso ser um governo tecnocrático, tipo Monti, nunca contaram com o nosso apoio. Isso fica muito claro. Também não conta. Não deve haver governos sem que estejam democraticamente legitimados. Bom, a Itália está no impasse. O problema é que quando se querem pôr essas soluções pela goela abaixo dos cidadãos e sem querer saber da opinião dos cidadãos para nada, o resultado pode ser este. O resultado pode ser, de facto, coisas como esta. De aparecer um comediante, não é? Um comediante na terceira posição. Ficou em terceiro com as coligações, porque nos partidos individualmente considerados ficou em primeiro. Não é? Sim, sim. Isto deve ser um motivo de reflexão muito séria. Muito séria. É isto, estas políticas de austeridade, esta ditadura dos mercados sobre o poder político estão a conduzir a isto. E isto, de facto, primeiro passa-se uma fase de descrédito do próprio sistema demoliberal e depois não sabemos o que vem a seguir. Mas o grande receio é que o que venha a seguir seja pior. Porque, evidentemente, que este beco sem saída em que muitos cidadãos se sentem de fazerem um voto de protesto, seja em quem for, seja num comediante, seja num demagogo, seja no que for, obviamente que isto não augura nada de bom para os regimes democráticos, mas o problema é que estas políticas também não. E, portanto, estas políticas têm conduzido, de facto, a situações como estas que são extremamente preocupantes. O crescimento do nazismo na Grécia, que é uma coisa absolutamente preocupante. Também tem um bocado a ver com a falta de alternativas que as próprias oposições fazem, e que aqui em Portugal é um bom exemplo. Há um conjunto de críticas sistemáticas, mas alternativas ao que se está a fazer, zero. É preciso, deve ser diferente, há outro caminho, mas o caminho e as propostas concretas não aparecem. Isso também não contribui para o crédito dos partidos. Terminou o nosso tempo. Muito obrigada por terem estado neste sucesso. Lançar dinheiro muito obrigada. Acima dos problemas. Muito obrigada, boa noite.